A chuva que se abateu sobre Luanda na manhã da última segunda-feira causou mortes, inundou várias residências, tendo deixado muitas vias intransitáveis. Mais de 50 residências no distrito urbano da Samba ficaram inundadas. No bairro do Prenda, o lixo arrastado pela chuva invadiu o asfalto e dificultou a circulação dos automobilistas. Este foi o estado em que ficaram algumas casas no distrito urbano da Samba, devido à chuva que caiu na manhã desta terça-feira. Este senhor, por exemplo, viu a vedação do quintal a ser levada pela chuva e teme que a casa seja o próximo alvo. Se chover mais hoje, essa casa aqui não vai existir. A casa mesmo inundou e também já começamos a carregar água desde as 7 da manhã até essa hora. Com as ruas alagadas, quem desejava regressar a casa não teve alternativa a que não fosse passar com os pés submersos. Aqui não está mal, vai voltar mal. Está mesmo demais. Os moradores das diferentes zonas de Luanda temem que a chuva e os amontoados de lixo possam levar ao surgimento de várias doenças. Este é o primeiro assunto. Antes, cumprimentar os nossos convidados. Dr. Laurindo Vieira, boa noite. Obrigada por estar connosco. Muito obrigado, boa noite. Dr. David Mendes, boa noite e obrigada também por estar connosco. Começamos a olhar pelas chuvas, ou começamos a olhar para as chuvas. As chuvas que sempre que caem, reclamou-se durante muito tempo a falta de chuvas, mas quando ela cai, trouxe consigo luto e preocupação em algumas famílias. Dr. David Mendes, começo por si. Quando é que poderemos ter alguma tranquilidade, apesar de chover, sem precisar pensar que vão morrer pessoas ou que vamos ficar sem as nossas casas? Quando, primeiro, começamos a construir segundo os padrões de construção civil, obedecendo determinadas regras de urbanização, e quando tivermos estruturas de escoamento, linhas de escoamentos de águas de chuva. Porque até agora o sistema existente para escoamento de águas de chuva não são dos melhores. É possível fazer-se escoamento de águas mediante declives, já que não temos capacidade de colocar infraestruturas de recolha de água por tubagem, mas é possível por declive. Para que haja escorrimento de água da chuva por declive, é preciso que as linhas de águas não estejam cortadas. E nós assistimos particularmente nas zonas periurbanas, as linhas de passagem de águas estão quebradas com construções. Mas quem deve fiscalizar estas construções nas chamadas linhas de água, de passagem de água? Isso é uma função das administrações. A gestão urbanística é das administrações locais. E aí, mais uma vez, vem a necessidade das autarquias, porque isso seria um trabalho da autarquia, porque hoje as administrações ainda não têm a autonomia total para a gestão urbanística da sua municipalidade. Vou voltar a si dentro de alguns minutos. Quero ouvir também o Dr. Laurindo Vieira. As chuvas voltaram para a alegria dos camponeses, porque havia seca e não se produzia e estávamos todos a sofrer com a fome. Perfeito. E com o aumento do preço dos produtos, mas trouxe consigo morte. E quando falo em morte, falo sobretudo da imagem de uma senhora, uma imagem que circulou, uma imagem forte, que morreu eletrocutada. Quando é que vamos olhar para a chuva sem olhar para ela como um problema entre nós? Bem, em primeiro lugar, os meus pésames às famílias dos entes queridos que faleceram, como é evidente, e a imagem da senhora zungueira que nos foi dada a ver pelas redes sociais foi uma imagem tenebrosa. E eu, neste momento, estou a imaginar o que será daqueles miúdos, o trauma que eles viveram, porque é muito doloroso
receber uma notícia desta índole a partir das redes sociais e ver a mãe exposta tal como ela está. É uma situação extremamente dolorosa e é bom que também aqui haja responsabilidade relativamente a esta situação. Não podemos deixar passar esta situação fazendo um óbito, um saco de arroz, de 2 quilos de feijão, um caixão e está tudo feito. É quando fala em responsabilização, o que é que quer dizer, Dr. Laurindo? Não, tem que haver responsabilidade, porque a senhora saiu de casa para trabalhar e foi eletrocutada ou morreu eletrocutada. Isto implica dizer que alguém a nível dos serviços comunitários não terá realizado o seu serviço tal qual devia ser. Então a senhora não é culpada. E a morte não pode, e a culpa não pode nem deve morrer solteira. Deve haver responsabilização relativamente a esta situação, até no sentido de se poder encontrar alguma forma de indemnização. Isto, os países democráticos, países modernos, tal como o nosso, pautam por este tipo de paradigma. Nós não podemos fazer o contrário. Mas isso requer informação. Ela terá de ter alguém que possa representá-la para defender os seus interesses. Via-se, de facto, ao lado da senhora o posto iluminado era um posto público. Era um posto mas público. Isso chama a uma outra questão, Dr. Laurindo. Quando chove, normalmente cortam-nos a energia e nós reclamamos, mas não temos noção de que nem toda a gente tem as mesmas condições e que a nossa cidade também não oferece tanta segurança, ou seja, mantendo a luz, a energia ligada, a energia pública, há esse risco. Se uma ação negativa é feita para se obter uma ação positiva, é sempre bem-vinda. Por mais que reclamemos, se nos cortam a luz para que não morramos eletrocutados, por mais que nós reclamemos, mas o trabalho é bem-vindo, é bem feito. Naquela situação, estamos a falar de um posto de rede pública. Um posto de rede pública, que podia ter sido desligado, se for o caso. Algum fio, estou no mundo hipotético, algum fio possivelmente poderá ter sido mal amanhado, terá um serviço mal feito e poderá ter feito. Estou no mundo hipotético. Sim. Mas ainda assim, eu acho que deve haver alguma responsabilização. Só dar aqui um pequeno esclarecimento nessa matéria. Primeiro tem que se saber se esse posto de energia é da municipalidade ou é da empresa de exploração de energia. Se for da municipalidade, a administração municipal deverá indemnizar a pessoa ou os familiares da pessoa que terá morrido nesse acidente. Se for um posto da empresa distribuidora de energia, a empresa distribuidora da energia deve indemnizar. Então, isso, tal como acontece nos outros países, em Angola também é assim. Falta-nos o hábito de, não só judicialmente, mas até por via extrajudicial, negociar esse tipo de situações. Não temos essa cultura de indagar as pessoas, responsabilizando-os por atos por eles praticados. Não será por desinformação, Dr. David Mendes? Também. A educação jurídica entre nós é muito baixa. E às vezes as pessoas não sabem onde recorrer, não têm. E quando recorrem aos serviços da administração, e particularmente nesse caso do Ministério Público, que é o defensor dos interesses do Estado e da legalidade, não encontram o apoio necessário. Mas, nesses casos, há um homicídio involuntário, negligente ou não. Aqui é uma responsabilidade civil por parte da entidade detentora daquele posto ou da transportação da energia para aquele ponto. Sim, Dr. Laurindo. Não, era só para dizer com discursos diferentes, mas estamos de acordo. Ainda em relação à chuva, à questão do lixo. Em relação à chuva, à questão do lixo. Choveu, houve um caos, não se conseguia no dia circular, portanto as viaturas não conseguiam, os transportes públicos tiveram muitas dificuldades, mas havia sobretudo muito lixo na via e água também. Eu vou já responder a sua questão. Voltamos à questão inicial, quando é que nós teremos uma cidade ou uma Luanda sem os problemas de morte, destruição, tal como colocou a questão. Será muito difícil, não será tão fácil. Eu já ouvi várias vezes pessoas que afirmam que Luanda não está preparada para as chuvas. Acho que os meus colegas já ouviram esta expressão. E esta expressão não é verdadeira.
Faz-me recordar um pouco aquilo que os brasileiros dizem relativamente à questão de ordenhar as vacas. Eles dizem que a vaca não dá leite. Por mais que você peça leite, a vaca não dá leite. Queres leite? Tens que ordenhar a vaca. Isto implica dizer o quê? Que é necessário trabalhar. Por isso, dizer que a cidade de Luanda não está preparada para as chuvas, é evidente que ela por si só nunca há de se preparar para as chuvas. Nós temos é que prepará-la para as chuvas. E sempre está a ser feito este preparo a nível da cidade? Muito pouco. Sabe porquê, Leda? Porque, primeiro, é necessário despolitizar a governação a nível de Luanda. Quando eu digo despolitizar, não estou a dizer que o governador, não estou a falar em pessoas objetivamente de quem está a governar no momento. Estou a falar de forma abstrata. Quem governa Luanda deve ter a capacidade de perceber que o exercício da governação não pode ser apenas feito pela edilidade, ou seja, pela administração. É necessário que se busquem pessoas que conheçam, que tenham conhecimento a nível da arquitetura, dos projetos urbanísticos, da planificação e gestão das cidades, todas estas equipas multidisciplinares, para que possam dar contributo, porque os aspectos técnicos que foram narrados pelo Dr. David Mendes, todos já os conhecemos, não é novidade. Mas nós vimos também vários projetos serem feitos para a cidade de Luanda e alguns depois foram postos de lado ou engavetados. Mas aí é que está o problema. Estudos serem apresentados, mas depois não se fez mais nada com eles. Se um estudo é feito por um cientista social ou por um arquiteto e é engavetado, quem é que o engaveta? De certeza que não é aquele que realizou o estudo. Daí o que eu estou a dizer, despolitizar o exercício da governação. Que os técnicos possam participar com muito afinco. Isto é que é fundamental. Desculpa, mas aqui não está só nos técnicos emitirem opiniões das melhores possíveis. O problema é o custo. A questão que se coloca, há recursos financeiros para este tipo de programa? Mas tem que haver recursos financeiros. Quanto é que o Sr. Presidente, o Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, alocou para a limpeza da cidade de Luanda? Foram milhões. Então eu acredito, porque isto também não é um projeto que se faça num mandato, é um projeto a longo prazo. Porque o poder é para ser exercido. E quando o poder é para ser exercido, nós temos que ter a perspectiva de olhar para o futuro, porque o futuro não se prevê, prepara-se, projeta-se. Ninguém tem a capacidade de prever o futuro. E mesmo que existissem pessoas que tenham a capacidade de prever o futuro, mas deve ser feito sempre na lógica da preparação. Porque o futuro é um tempo não existencial. É alguma coisa que está para vir. Mas aí vem a grande discussão das autarquias. Mas enquanto as autarquias não chegam, as pessoas não podem continuar a morrer. Há aqui um estudo que, para mim, poderia se ter dado muita atenção. O projeto do Rio Luanda. E pela forma como se apresentam, teríamos várias áreas de escoamento de água e que podia ser por gravidade. Mas é isso que eu estou a falar, Dr. David Mendes. São estas questões técnicas que devem ser... O Rio de Luanda é um bom projeto e há outros projetos apresentados e podem-se apresentar novos projetos. Ouvir opiniões balizadas sobre a questão da gestão urbanística, sobre a questão da urbanidade, sobre a questão da planificação, tudo isto. Ganham quem? Ganhamos todos. Mas mais do que só ouvir os técnicos, é necessário começar-se a fazer. O certo é que sempre que chove o povo sofre. A governadora Joana Lina andou pela cidade no dia em que choveu. Disse que o seu olhar era de preocupação face à constatação que teve ao andar por Luanda, mas disse também que precisava que lhe deixassem trabalhar, que era para isso que ela estava aqui, para trabalhar e servir Luanda. Mas a chuva não espera. E felizmente nós sabemos que o mês de março e abril são os 2 meses de chuvas torrenciais. Então, nós temos 10 meses para preparar essa situação. E hoje também choveu muito. Também em alguns pontos da cidade. Então, nós precisamos tomar algumas medidas, mas direcioná-las para as administrações. Não podemos ter um programa, um projeto que cubra a cidade toda de Luanda dirigida a partir do centro. Ou seja, os projetos centralizados nesta altura não se aplicam. Não funcionam, porque cada município tem a sua realidade. Não vamos pensar, por exemplo, uma Viana, como você pensaria
um Talatona, que são áreas infraestruturadas. Viana não tem zonas infraestruturadas, Cacoaco pouco menos, Kazenga idem. E são áreas em que as construções não obedeceram às regras urbanísticas. Isso vai implicar que muitas casas sejam demolidas para que se crie aquilo que eu considero uma passagem de água natural por inclinação. Por isso é que quando eu dizia o poder deve ser exercido, é neste sentido, deve existir coragem. Porque muitas vezes, quando alguém tem coragem para começar a fazer este tipo de situações, também começam logo as reclamações. Começam as reclamações porque estão a castigar as pessoas, não têm sensibilidade humana. Quer dizer, assim não conseguimos. Deve existir da parte de todas as forças políticas aqui um critério e uma unanimidade em relação a este tipo de projetos. Porque nós temos que redimensionar a cidade de Luanda. Ela não pode continuar conforme está. Bem, nós vamos continuar olhando para um outro assunto nesta revista Zimbo. O antigo assessor de Jonas Savimbi acusa o atual presidente da UNITA de financiar as manifestações violentas que se registram no país. Rui Galhardo Silva diz ainda que vai processar Adalberto Costa Júnior e outros dirigentes da UNITA que o acusam de tentar assassinar o presidente do partido do Galo Negro. Um dia depois, o tenente-coronel da ESFALA, Amadeu Cortes, denunciava a existência de um plano desenhado pela UNITA com o propósito de instalar o caos no país durante a realização das eleições gerais marcadas para 2022. O político, que falava em conferência de imprensa, anunciou a sua desvinculação do partido do Galo Negro. Uma conferência de imprensa concorrida que teve como protagonista Rui Galhardo da Silva, um veterano do Partido do Galo Negro. O político denuncia que foi impedido de se juntar à festa dos 55 anos da fundação da UNITA, celebrados na província do Ix. O antigo assessor de Jonas Savimbi foi acusado de transportar armas de fogo e de planear o assassinato de Adalberto Costa Júnior. Não houve armas nenhumas. A única história de armas que houve foi a vistoria ao meu carro, que também não encontraram armas. Esse senhor Adalberto Costa Júnior, é um mentiroso compulsivo. Gravem bem, mentiroso compulsivo. Apesar do desabafo, Rui Galhardo deixa claro que continua na UNITA e que ninguém o pode tirar esse direito. Aliás, já lá vão quase 40 anos de militância. Sou uma referência dentro da UNITA e sou incontornável. Ninguém pode dizer que não sou da UNITA, que estive na UNITA. Não, eu sou da UNITA. E este galo que estão aqui a ver foi-me dado pelo Dr. Savimbi em 1989, na Jamba. Por estes e outros motivos, o antigo confidente de Jonas Savimbi considera que a atual liderança da UNITA está aquém das expectativas. Rui Galhardo Silva denuncia uma suposta ligação do Partido do Galo Negro com as manifestações violentas que se registram no país. Este radicalismo que se está a criar, de tentar fazer confusão, de estar por trás dessas manifestações violentas, etc., apoiadas por uma sociedade civil que para mim não me dizem nada como sociedade civil. Sociedade civil somos todos nós, aqueles que estão em casa e que andam aí a trabalhar. Esses é que são sociedade civil, porque neste país ser revu tornou-se negócio, é emprego. Um dia depois das declarações de Rui Galhardo Silva, o Partido do Galo Negro voltaria a sofrer um duro golpe. Amadeu da Conceição Cortes, tenente-coronel das extintas FALA, anunciava publicamente a sua desvinculação da UNITA. A UNITA é um partido que impera o tribalismo, o regionalismo acentuado e dissimulado, a intriga e a calúnia é tradição daquela organização, responsável pela morte de milhares de inocentes. O também especialista em inteligência e contra-inteligência, espionagem e contra-espionagem, denuncia que a UNITA não se conforma com a possibilidade de derrota nas próximas eleições e que pretende inviabilizar o processo. Amadeu Cortes teve acesso a documentos e reuniões que confirmam este facto. O atual secretário nacional para a Inserção Social, General Abílio Camalata Numa, decidiu reunir
todos os ex-militares para atualização de dados, com promessas de que, só com a vitória as eleições da UNITA, poderão ser inseridos na Caixa Social. Por isso, apelo a eles, a todos os ex-militares, um empenho a partir de todos os órgãos de base, médio e intermédio, no processo eleitoral, para impedirem a vitória do MPLA, com megas manifestações, distúrbios em todo o país, para chamar a atenção à intervenção da comunidade internacional. A UNITA foi fundada a 13 de março de 1966 por Jonas Malheiro Savimbi. O Partido do Galo Negro é atualmente a segunda força política do país. Bem, nesta peça tivemos dois assuntos em um, e então vamos separá-los também na abordagem, começando pelas declarações de Rui Galhardo. Dr. David Mendes, Rui Galhardo Silva fez graves acusações contra o presidente do maior partido da oposição. Comecemos por aí. É um tema extremamente sério, de abordagem séria, e gostaria, nesse tema, dizer: algumas pessoas já me haviam telefonado para ter cuidado, tratar esse assunto com maior delicadeza, e eu ia mandar um recado para essas pessoas lerem o texto que Ismael Mateus publicou na sua página ontem, onde fala dos ratos, né, que ficam em cima do muro, à espera para que lado vai inclinar a balança. Então gostaria que essas pessoas deixassem de me dar recados do que é que eu devo vir falar aqui dentro, porque eu falo por mim e por responsabilidade própria. E assumo o que diz. E assumo o que digo. Então vamos para o assunto. Vamos a isso. Ele diz que Adalberto da Costa Júnior é um mentiroso compulsivo. Sim. E traz dois elementos aqui bastante importantes. Primeiro, formação. Ele diz que Adalberto da Costa Júnior não é engenheiro. Carlos Alberto já rebateu isso muitas vezes. E Adalberto da Costa Júnior jamais provou que é licenciado em engenharia. Porque uma coisa é ser licenciado em engenharia, porque ser engenheiro é uma qualidade técnico-profissional, é uma profissão. Licenciado só pode ser engenheiro quem é licenciado em engenharia. E perante mais de um ano que o Carlos Alberto vem acusando de que ele não é engenheiro, Adalberto da Costa Júnior não foi capaz de vir a público demonstrar que é engenheiro. Além do mais, manda a prudência, e por isso é que eu falo agora com muita propriedade. Eu falei com alguns dirigentes da UNITA e confirmam que Adalberto da Costa Júnior não é engenheiro. Segunda questão também extremamente importante. Ele diz que até agora o Adalberto da Costa Júnior não prova que perdeu a nacionalidade portuguesa. Pude falar também com alguns dirigentes da UNITA que me disseram, garantiram que o Adalberto da Costa Júnior não apresentou nenhuma certidão em que prova que ele perdeu a nacionalidade portuguesa. Ele foi admitido como candidato a presidente da UNITA mediante a apresentação de um requerimento para solicitar a retirada ou a cessação da nacionalidade portuguesa. Não sei se essa nacionalidade é originária ou é adquirida, porque o tratamento de uma nacionalidade originária e de adquirida são diferentes. Tem procedimentos diferentes. Agora, deixa-me só terminar, por favor. Manifestações a vários níveis. Eu já havia dito isso também, que havia um programa de manifestações que deveriam decorrer para criar instabilidade. E, mais uma vez, veio-se dar prova que há esse programa de usar os jovens, lamentavelmente, para um processo de desestabilização. A UNITA deveria, no meu entender, vir a público e dizer que não é verdade e que não pensam isso. Apenas ouvimos que haverá uma manifestação em apoio a Adalberto da Costa Júnior. Fuga para frente. Dr. Laurindo Vieira, quero ouvi-lo também sobre este assunto e a questão que lhe coloco
É exatamente a mesma que coloquei o Dr. David Mendes. Rui Galhardo faz graves acusações ao presidente da UNITA. Duas delas, e vou citá-las agora, são o facto de afirmar ser um mentiroso compulsivo, a questão da nacionalidade e a questão da nacionalidade e a questão de não ser engenheiro, tal como diz. A minha questão é a seguinte: há algum problema em liderar-se um partido sem se ter a licenciatura, ou o problema está no facto de ele assumir uma coisa que não é? Bem, a questão que me coloca, não há problema nenhum em assumir-se um partido ou até a presidência da República não sendo licenciado. Então qual é o problema aqui? Vamos procurar abordar, eu vou procurar abordar as questões numa perspectiva mais técnica. Eu ouvi a conferência da imprensa, acompanhei a conferência da imprensa e devo dizer, por consciência própria e de forma técnica, que não gostei. Não gostei porque o senhor Rui Silva, eu não o conheço, também não conheço o senhor Adalberto da Costa Júnior, falo por uma perspectiva até que não conheço nenhum deles, mas fiquei escandalizado pela forma pouco ética como ele se dirige ao seu presidente. Não fica bem. A política deve ser feita com ética, com princípios. Estes valores que enobrecem... Mas, doutor, eu não o incomodei. Doutor, as pessoas querem ficar no muro. Não, eu não estou no muro. Então fala, ela fez uma pergunta muito direta. Doutor David Mendes, muito direta. Nós temos dito em ciência que não se deve tomar o lugar do morto. O vivo não toma o lugar do morto. Por que é que está a tomar as doses da lenda? Deixa-me responder. Não estou no muro. O senhor quer que eu concorde consigo? Não, eu não quero que concorde. Então deixa-me falar. Eu estou a responder. Tem medo das redes sociais? Eu não tenho medo. Então responda. Eu não tenho problemas. O senhor tem uma agenda ou não tem uma agenda para o senhor? Deixe-me terminar. Deixe que o Dr. Laurindo terminar. Por que é que está preocupado? Dr. Laurindo, faz favor. Vou responder, sim, senhor. Ok. Não se preocupe. E o que eu estava a dizer, apesar de me cortar o raciocínio, mas não perder o sentido lógico, é que a política deve ter ética. E neste sentido, o senhor Rui Silva não foi ético ao falar do seu presidente, tal qual ele falou. Porque quando nós olhamos para um partido político, o que é um partido político? Um partido político é uma instituição por excelência onde passa a ação política. E aqui é uma experiência, eu vou só dizer o seguinte, Leda. Se nós olharmos para a história de Roma, do Império Romano, quando Júlio César, imperador de Roma, foi morto, havia naquele grupo dos assassinos um indivíduo que se chamava Bruto, que era seu filho. E foi ele que acabou com a vida de César, de Júlio César. Júlio César, na agonia da morte, vira-se para o filho e diz: tu também, meu filho. E as consequências começaram depois. Bruto foi visto como traidor, e a partir dali todo mundo separou-se do Bruto, porque dizendo, se ele foi capaz de fazer isso ao seu pai, o que é que ele fará aos outros? Então, quer dizer, a política é feita de ética e tem aquilo que se diz, a roupa suja deve ser lavada em casa. E não há necessidade de misturar questões de natureza pessoal com questões de natureza política. Porque se é mentiroso compulsivo, como é que eu não estou a defender quem quer que seja. De onde é que deriva a compulsividade? Como é que ele sabe o que é a compulsividade? Mas responda a pergunta, mas doutor. Deixe-me terminar. Está preocupado porque eu sempre dei voltas. Eu sempre dei voltas, o senhor sabe. O que eu considero que é importante é o fato de ele ter acusado o presidente da UNITA, o senhor Adalberto da Costa Júnior, que tem financiado manifestações violentas. Isto para mim é preocupante. Preocupante por quê? Porque a própria Constituição da República de Angola diz que as manifestações podem e devem ocorrer, mas uma das condições é que elas sejam pacíficas. Ora, se alguém está a acusar, alguém está a financiar as manifestações para que elas sejam violentas, então esperamos que na lógica da prova ele nos apresenta as provas e apresente uma queixa às autoridades a quem dê direito. Eu acho que sim. Está vendo? Sim, doutor David. Por isso é que eu disse, é isso que queriam que eu viesse falar aqui. O que é?
Isso que o doutor está a falar, dar volta, não estou a dar volta, não estou a embelezar. Não chocar. Não se trata de não porque chocar. Senão depois terá represália. Represálias de quem? Represálias de quem? Muita volta. Não, o senhor é que está com medo de defender. O senhor é que está com medo de perder o seu pão. Ou de perder uma agenda política posterior. Eu não tenho medo. Eu falo com a minha sociedade. Perfeitamente. Desde que eu cheguei a esta casa, eu sempre dei voltas no sentido de explicar os fenómenos do ponto de vista sociológico ou do ponto de vista psicológico, que são as minhas áreas de abordagem. Não tenho medo de quem quer que seja. Agora, eu sou assim, não vou mudar porque o senhor quer que mude. Aristóteles já dizia, eu não sou mentiroso por me considerar mentiroso, pelo contrário, é por ser mentiroso que as pessoas têm razão naquilo que afirma. Não tente fazer de mim aquilo que o senhor quer, não serei, jamais. Eu pensei que teria coragem. Não se trata de coragem, não. Doutor Laurindo, atenção. Precisamos continuar. O objetivo é, de facto, manter o debate sério e nós estamos a olhar para as declarações que foram feitas durante a conferência de imprensa pelo antigo assessor de Jonas Savimbi, Rui Galhardo Silva. E Rui Galhardo Silva milita na UNITA há quase 40 anos, preferiu esclarecer que não abandona a UNITA, ele permanece na UNITA, mas veio apenas mostrar publicamente a sua insatisfação face a algumas coisas que tem estado a presenciar no partido do qual faz parte. Reclamou, por exemplo, não lhe ter sido permitido participar da festa e de acusações de que ele estava armado e que pretende tirar a vida ao presidente Adalberto Costa Júnior. Gostaria de ouvi-lo também sobre isso. Isso era um caminho para o linchamento. Bastava alguém dizer, está aqui alguém para matar o presidente. Aquela multidão cairia sobre ele. Não vamos ter aqui receio de dizer isso. É uma acusação muito grave numa multidão que pode dar lugar ao linchamento. Não podemos apoiar isso de maneira nenhuma. O mesmo que tentaram fazer comigo. Isso é uma forma de linchar as pessoas. E quem apoia isso é cúmplice. Não podemos ser cúmplice de atos que levem à morte de pessoas. Porque você no espaço público, e nós nos recordamos a conhecida Sexta-feira Sangrenta, foi por uma simples entrevista de uma senhora que motivou a morte de várias pessoas. Ela está a imaginar em público dizer esse indivíduo veio armado para matar o nosso presidente. Qual seria a reação daquela população? Eu acho que houve irresponsabilidade. E ele falou de nomes, falou incluso do general Apolo, falou de outras pessoas. O Ministério Público tem que investigar isso. Porque isso é um ato que leva a linchamento. Quando e não é bom. Foi o que se tentou fazer consigo, o que queria dizer, só para perceber? Não, publicamente, não é? Puseram miúdos a falar que deviam matar David Mendes porque era traidor. Que miúdos depois de arrependidos foram ter comigo. Isso são práticas inaceitáveis em democracia. Quando se faz isso com um militante, a pergunta é por que com um militante da UNITA? Precisamos refletir. Precisamos refletir o que é que está a acontecer. E não podemos estar a fazer fugas para frente. Não é correto. Angola precisa de paz. E os partidos são responsáveis pela manutenção da paz. Não é criando instabilidade que os partidos vão governar. Dr. Laurindo Vieira, Rui Galhardo, ainda continuamos, antes de passarmos às declarações de Amadeu Cortês. Rui Galhardas disse que existe um plano para desestabilizar o país até às próximas eleições em 2022. Olha, Lete, é assim, na minha análise, todos os partidos, qualquer pessoa sabe, todos os partidos políticos têm crises, todos os partidos políticos há fugas de militantes. Quer dizer, eu se estivesse no papel da bolinha, do Estonesa, até diria que a UNITA tem o dedo podre em escolher militantes, não é? Quando se diz. Estas questões, porque os partidos são organizações políticas, há destas situações. Agora, há uma coisa da qual é importante. Toda a política assemelha-se à guerra. Existem regiões da frente e regiões da retaguarda. Na política, as regiões da frente e as regiões muitas vezes o que se passa nas regiões da retaguarda, nós não as conhecemos nas regiões da frente. E vamos
emitindo opinião ou omitindo opinião sem sabermos, na verdade, o que é que está por detrás das coisas. Porque, na verdade, aqui há qualquer coisa entre o senhor Rui Silva e o presidente da UNITA, que, na verdade, não deve ter saído para as regiões da frente. Está nas regiões da retaguarda. Porque alguém que vai para assistir às comemorações do seu partido e lhe é feita uma acusação deste género e depois é revistada a sua viatura e não encontram o tal armamento de que é acusado. Há qualquer coisa entre eles que não passou muito cá para frente e que depois nós estamos aqui a falar muitas vezes sem saber as causas. Porque também eu posso perguntar, 40 anos ou mais de 40 anos de militância, um homem tem uma identidade forjada dentro do seu partido. E eu me questiono, se não tivesse existido este conflito entre eles, ele nos teria dito que a UNITA está a preparar a desestabilização para o país? Não, há muita gente que gosta de aparecer. Isso chama-se estronismo. Não é? Há muita gente que gosta de ser, está na mão de cima. Aquilo que os miúdos dizem, o mais velho gosta de aparecer, nos aparecedores. Isso em psicologia chama-se estronismo. Doutor David Mendes. Eu concordar consigo. Não, nem é obrigado a concordar. Sim. Sabe por que é que não concorda? Agora vai me ouvir também. Agora vou vai ouvir. Por favor, agora me vai ouvir. Não concordo consigo. É muito normal. E mais... Não concordo consigo. É muito normal. Deixa-me falar. Sim. Até já disse que alguém me pagava para vir aqui. Até vez em não me paga eu nada. Eu disse isso? Sim. Eu disse isso? Esqueceu o seu salário? Não, desculpe lá. Não meta a palavra, está aqui a Leda que é testemunha. Não meta palavras na minha boca. Isso está gravado, eu disse que o senhor tinha um amor e ódio pelo MPLA. Isso eu digo. Agora? Não, eu disse isso no passado. Não, estou a falar agora. Que lhe pagam? Não, eu disse ao senhor que deve estar a ver o seu projeto futuro. Porque o senhor estava-me a criticar que eu tenho medo de dizer as coisas. Atenção, doutor David Mendes, doutor Laurindo, atenção, um minuto. Precisamos não desvalorizar determinados comportamentos. Isso de dizer que ele veio aí para dar show é desvalorizar as pessoas. Ele tem idade bastante para saber os riscos que correu. Ele tem idade bastante para saber do que está a falar do seu partido. 40 anos de militância. Não é um aventureiro. É essa Mas porquê que não disse mais cedo? É essa a ideia. Porquê que teve que esperar que essas coisas acontecessem? Isto até fica mal. Isto até fica mal para ele. Essa ideia que as pessoas queriam que eu viesse falar aqui também. Não pode. Nós não podemos estar a aplaudir isso. Não podemos estar a aplaudir que as pessoas corram riscos e nós fiquemos satisfeitos que são aventureiros. Porque leia o que está a se dizer ao senhor nas redes sociais. Está de acordo com o que falam dele? Porque se exprimiu dessa dimensão. Mas falar de quem? De quem que estamos a falar aqui? Eu não estou preocupado com as redes sociais. Eu estou preocupado com a minha consciência. E vou dizer mais, do ponto de vista partidário, eu acho que o MPLA nem se deve preocupar com estas coisas. É mais um problema interno. Sabe o que é que o Dr. David Mendes está a sentir muita dor? Porque a um dado momento o senhor também foi da UNITA. E é uma forma do senhor... É uma forma do senhor sentir a sua vingança. Era mais fácil dizer que eu fui da JMPLA, fui da OPA. Mas se o senhor esteve na bancada parlamentar da UNITA, eu já disse que não... Não existe independente. Essa narrativa para mim não colhe. Qual é independente? Bem, senhores, vamos olhar para o tema que estamos a abordar. O doutor gosta de partir para ataques pessoais. Doutor Laurindo, atenção. Não, a senhora que me está a atacar pessoalmente. Está a dizer que eu não tenho coragem. Atenção, nós vamos continuar, doutor David, vamos continuar olhando agora para as declarações do Tenente-Coronel Cortês, coronel da ZESFALA, Amadeu Cortês, que denuncia um plano da UNITA para desestabilizar as eleições em 2022. Comecemos por este assunto. Eu não sei qual é o grau de envolvimento dessa pessoa na direção da UNITA, particularmente, pelo que vejo, ele foi da Brinde, não é? Se foi da Brinde, tem alguns elementos, alguns subsídios que nós não tínhamos conhecimento. A única coisa que eu posso confirmar são manifestações que deveriam ser feitas. E eu nunca neguei que eu era parte desse projeto, mas não projeto da UNITA, de determinadas pessoas. Era parte do projeto, doutor? Esse projeto que visava fazer várias manifestações até o derrubo do regime. Eu afirmei isso numa conferência de imprensa e nunca neguei isso. Agora, se ele diz que é um plano da UNITA no seu todo eu não acredito.
Não acredito, porque eu falo com dirigentes da UNITA e talvez só se for agora, mas não conheço dirigentes da UNITA que possam aferir que haja um plano preconcebido com o objetivo de se tomar o poder por essa via. Bem, Amadeu Cortes afirma ter acesso a documentos que provam que a UNITA pretende inviabilizar o processo eleitoral. Eu não tenho conhecimento das pessoas com quem falei, nenhuma está por dentro disso, excetuando as manifestações. Mesmo tendo em conta o facto de ele ser especialista em inteligência e espionagem? Por isso mesmo, pode ser que há outras coisas por detrás que possam depois vir de cima. É só fazer uma análise hoje, o nível de manifestações baixou muito. Baixou por quê? Por causa das denúncias que foram sendo feitas de se comprar manifestantes, de se pagar para sair às manifestações. Hoje as manifestações baixaram de intensidade. Por quê? Porque os financiadores começaram a recuar. E o que é que pode ser passado? Ou seja, são informações de membros de um partido. Agora, Amadeu Cortes, portanto, abriu mão, desvinculou-se da UNITA, mas esteve a militar por muitos anos neste partido. Mas Rui Silva continua membro da UNITA. São pessoas adultas, idóneas, que militaram por muito tempo, mas são angolanos. Eu quero que se olhe agora para a questão de preocupação que todas, porque no fundo essas manifestações, esse desestabilizar seria desestabilizar o país, desestabilizar a vida dos angolanos e não apenas um problema partidário, um problema que nos vai atingir diretamente ou que nos atinge diretamente. Quero ouvi-lo sobre isso. É uma loucura alguém pensar que Angola voltará à guerra. E também é uma loucura pensar que alguém tomará o poder fora das urnas. Não se deve subestimar a nossa polícia, não se deve subestimar as nossas forças armadas. É uma loucura alguém tentar tomar o poder por outras vias que não sejam a democrática. Está bem. Vamos olhar para um outro assunto. Continuamos na questão partidária. Simão Macaso foi destituído da presidência do Partido Democrático para o Progresso de Aliança Nacional Angolana, o PDP-ANA. O político é acusado de desviar mais de 100 milhões de kwanzas dos cofres do partido. Mampinga Mbala é o autor da denúncia contra o presidente do PDP-ANA. O político diz que o partido fundado há 30 anos por Mfulumpinga Lando Vítor está à beira da extinção. Em causa está a alegada má gestão de Simão Macaso, a quem recai também a acusação de desvio de dinheiro. As verbas do OGE, trimestralmente, o PDP-ANA recebe 8 milhões e 500 mil kwanza. E da Assembleia Nacional recebemos 1 milhão e 500 mil kwanza, o que prefaz 10 milhões de kwanza trimestralmente. Este dinheiro todo, ninguém sabe como que está a ser usado. Porque na prática, conforme eu já disse, você não encontra em toda Angola nenhuma estrutura física do PDP-ANA. As contas que nós fizemos batem 118 milhões de kwanza que nós do PDP-ANA não soubemos como que o presidente Macaso tem utilizado este dinheiro. Por estas e outras razões que afligem os militantes, o Comitê Central do Partido Democrático para o Progresso da Aliança Nacional Angolana realizou no passado dia 12 de março uma reunião de emergência. 2/3 do órgão supremo do PDP-ANA decidiram pelo afastamento de Simão Macaso. Para salvar o partido, o presidente Macaso foi suspenso. E foi criada uma comissão de gestão que vai gerir os assuntos correntes do partido até a realização do Congresso. E o Congresso também foi convocado para ter lugar daqui a 90 dias. Entretanto, Simão Macaso rejeita a acusação de desvio de fundos. O político diz que continua na liderança do PDP-ANA e desvaloriza as declarações de Mampinga Mbala, o novo homem forte do partido. Se ele hoje diz que me destituiu, isso é totalmente falso. Eu estou com todo o partido. Eu estou com o Comitê Central, eu estou com o Biro Político, eu estou com o Executivo Nacional,
estou a preparar uma reunião do Comitê Central 30 de abril e vamos decidir sobre quando teremos o Congresso. E ele, como sofre uma sanção disciplinar, está a querer pressionar-me a tomar posições a seu contente. Simão Makazo foi eleito presidente do Partido Democrático para o Progresso da Aliança Nacional Angolana, PDPANA, em março de 2015. A comissão de gestão do partido, agora criada, será liderada por Mampinga Mbala, membro do Comitê Central. Dr. Laurindo Vieira, comece por si. Simão Makazo foi destituído da presidência do PDPANA por alegado desvio de dinheiro. Falta a lógica da prova. E tal como a peça diz, ele é suspeito. É suspeito. E se nós olharmos no próprio conceito de suspeito, suspeito é um indivíduo a quem recaem determinados indícios, às vezes não muito fortes, sobre um determinado crime que ele terá cometido ou sobre a participação de um determinado crime em que ele terá partido. Por isso, há sempre aqui o advento da dúvida, até que se nos apresenta alguma prova. Eu não tenho provas, por isso não vou publicamente condenar quem quer que seja, simplesmente porque é suspeito desta ou daquela ação. Mas acredita que ele teria sido afastado da liderança do partido se não existissem essas provas por parte dos membros do mesmo? Quer dizer, o problema é que alguns partidos há muita luta partidária. Os partidos não são sólidos. Há pouca solidez nos partidos políticos. E para além desta falta de solidez, o amor e o desejo que muitas pessoas têm pelo poder, às vezes faz com que as pessoas não olhem a meios para atingir o poder. Então estas lutas intestinais, estas lutas entre partidos, e por isso pode ser uma destas situações, mas é evidente que pelo menos a peça não nos mostrou provas. Se não nos deu as provas, eles não deram as provas, apesar de estar ou de ser suspeito, de ter sido suspenso, não me dá o direito de condenar quem quer que seja. Dr. David Mendes, Simão Makazo é acusado de desviar mais de 100 milhões de kwanzas dos cofres do partido. Tenho minhas dúvidas porque não acredito que o PDPANA tenha recebido esses valores nesse período. Não acredito. Primeiro é porque os partidos não recebem regularmente as suas dotações, porque o PDPANA é parte da coligação Casa-CE, quer dizer que a dotação sai da casa para os partidos. Então eu não acredito que isso tenha acontecido. O que está a acontecer, tendo em conta as boas relações que eu tenho com a maioria dos membros do Executivo e com a antiga liderança, é uma luta de substituição. Mas essa luta de substituição resolve-se no Congresso. É o Congresso que pode determinar. E essa suspensão, eu não estou a ver um órgão subalterno suspender um presidente. E nos estatutos do PDPANA, não sei se já trocaram esses estatutos, porque eu conhecia os estatutos do PDPANA, porque o Sidiangane Mbimbi foi o presidente do PDPANA durante muitos anos, e eu conhecia os estatutos, porque até litigamos judicialmente por causa da alteração que houve da liderança do partido, a saída do Sidiangane Mbimbi. Não havia possibilidade, né, de se suspender o presidente por uma minoria de membros. Era preciso uma maioria absoluta. E eu acredito que não teriam essa maioria, que deveria convocar no espaço de 90 dias um congresso. Então o que é que deverá acontecer? Uma vez que Simão Makazo está efetivamente afastado da liderança, ele diz que não reconhece esta decisão tomada pelo Comitê Central do seu partido. Não, porque esse afastamento tem que ser confirmado pelo Tribunal Constitucional. E dos elementos que estão em causa, não acredito que o Tribunal Constitucional venha a dar razão a esse grupo que terá eventualmente tomado a decisão de suspender o presidente. Porque é preciso um Congresso, e um Congresso é preciso uma maioria absoluta para o convocar. Simão Makazo
afirma que vai continuar na liderança, rejeita a acusação de desvio de fundos, mas, Dr. Laurindo, quero que ajude-nos a compreender como é que estas manifestações, essas situações que vão ocorrendo a nível dos nossos partidos políticos acabam por prejudicar até a própria imagem dos partidos. Aí voltamos ao conceito. João Carlos Monedero dá-nos um conceito muito, muito bonito de partido político. O partido político é uma instituição que se difere das outras pela sua lógica estatutária, organizativa e pela sua capacidade de coação da personalidade dos indivíduos que fazem parte do partido. Um partido não é um grupo de amigos que quer atingir o poder. Assim não chega lá. Um partido é uma organização estrutural. E com todo respeito, muitos destes partidos têm apenas a designação de partido. Mas a sua função como partido, uns estão há mais de 10 anos que não têm um congresso, que não há alternância no poder. Uns nem têm estatuto, outros os estatutos estão ultrapassados pela lógica do tempo. A própria forma de encarar o fenómeno político ainda é adstrito a formas de partido único. O líder se quer perpetuar enquanto não ganhar uma eleição. Ele diz que ainda não terminei o meu mandato. Quer dizer, os partidos precisam de se renovar, precisam de se reencontrar. E à medida que estes conflitos vão surgindo, é evidente que aqueles que se revêem nos partidos, que têm um processo de vinculação, vão saindo dos partidos. Porque as pessoas hoje também não querem dar o seu voto a um partido que nem sequer tem uma base de organização. Então são estas situações e mais outras que levam à falência dos partidos políticos. Bem, vamos para um outro assunto. A proposta de revisão pontual da Constituição da República foi aprovada esta quinta-feira na Generalidade por mais de 1/3 dos deputados. Foram 157 votos a favor no universo de 205 deputados que participaram do debate. A UNITA foi o único partido que se absteve. O debate sobre a revisão constitucional foi travado ao detalhe. Para alguns deputados, a iniciativa do presidente João Lourenço é mais do que oportuna, mas para outros não passa de mero ato de cosmética. Entre prós e contra, a UNITA foi o único partido que se absteve da votação, mas os seus pares da oposição, Casa CE, PRS e FNLA, votaram a favor. A proposta de revisão da Constituição da República de Angola partiu mal, pois não foi antecedida de uma ampla auscultação da sociedade e das organizações políticas mais representativas. A aprovação foi por maioria qualificada, 157 votos a favor, mais do que 2/3 dos votos necessários e nenhum contra. Votamos a favor. A bancada parlamentar do MPLA votou favoravelmente à proposta de revisão pontual da Constituição da República de Angola, por estar certa da oportunidade, necessidade e de momento para clarificar alguns aspectos da Constituição, pois na sua aplicação e interpretação exigia alguma clarificação. Nos próximos dias, a proposta será discutida pelas comissões de especialidade. São estas que deverão recolher todas as contribuições para finalmente produzir a versão acabada que irá à votação final global. Dr. Laurindo Vieira, comece por si. Os parlamentares aprovaram na Generalidade a proposta do Presidente da República para revisão pontual da Constituição. Sim, aprovaram. Era de esperar que essa aprovação fosse ocorrer. Mas aqui é um dado que me apraz referir, a votação da UNITA. Sim. Eu penso que nesta matéria a UNITA esteve mal. E vou explicar porquê. Em grandes matérias onde pode não existir consenso durante a discussão na generalidade de uma determinada proposta, os parlamentares, no ato da aprovação, podem votar a favor. E esta votação, aquilo que se designa votação por critério político. Ou seja, a UNITA ganharia muito mais do ponto de vista político se votasse a favor. Estaria a entrar na história da primeira revisão constitucional com votos a favor. Estaria a justificar que, embora nós não concordemos com esta revisão pontual da Constituição, mas nós vamos votar a favor no sentido de melhorar a nossa democracia,
Surpreende esta decisão tomada pela UNITA de abster-se? Se surpreendeu-me? Não me surpreendeu. Não, por acaso até surpreendeu-me. Surpreendeu-me a abstenção. Eu estava a contar que fossem votar contra. E porquê? Porque desde o momento em que o Sr. Presidente da República anunciou a necessidade da reforma constitucional, pontual, a UNITA sempre esteve contra. Sempre apresentou um conjunto de critérios contra. Então, por uma questão de coerência política, eu estava a supor que eles fossem votar contra. Mas não votaram contra, tiveram que passar por uma abstenção. Eu compreendo que a abstenção é uma forma política passiva de se exercer o direito, de exercer um determinado direito. A abstenção é também um cartão amarelo, praticamente. É dizer que nós não estamos a favor disso. Mas por uma questão, digo, de critério político, ficaria muito bem se a UNITA votasse a favor. Porque José Sócrates já dizia o seguinte: a abstenção nem sempre é uma escolha, às vezes é uma desistência. E em política não se deve desistir. Dr. David Mendes, que motivações terá tido a UNITA para abster-se nesta aprovação, a revisão que vai ser feita? Eu acho que foi um voto inteligente, porque a UNITA, ao votar a abstenção, porque é uma votação na generalidade, é para levar o documento na especialidade e aí depois decidir se as suas propostas passarem, votam a favor. Se as suas propostas não passarem, vota contra. Então, a abstenção for viabilizar a proposta para ir na especialidade. E acho, meu entendimento, é que a UNITA, nessa matéria, jogou no seguro para, com quem diz, eu estou a dar uma oportunidade negocial. Se há uma oportunidade negocial, no final, vou ver o que é que vai acontecer. Porque mesmo já na especialidade, ou no relatório, na discussão do relatório, a UNITA também votou a abstenção. E confirmou essa votação da abstenção na plenária. E acredito que fruto do debate na especialidade, se as propostas da UNITA não passarem, a UNITA vai votar contra. Eu não tenho dúvida. Doutor Laurindo Vieira, o seu minuto nesta revista Zimpo. O meu minuto de reconhecimento é dedicado à Sra. Ministra da Saúde e a toda a equipa técnica de médicos e enfermeiros que tem estado a trabalhar no âmbito e no quadro da campanha de vacinação contra a Covid-19, pelo alto grau de responsabilidade, de organização, de eficácia e eficiência que temos estado a verificar nos diversos locais onde se está a realizar a vacina. O meu minuto é de reconhecimento a esta equipe. Obrigada. Dr. David Mendes, o seu minuto. O meu minuto vai para o Sindicato dos Jornalistas. Tenho acompanhado o silêncio do Sindicato dos Jornalistas perante o afastamento ou a suspensão de Agostinho Caiola, jornalista da Rádio Despertar, que foi suspenso por ter entrevistado Nito Alves no domingo passado e ter Nito Alves dito coisas que não deveriam ter sido ditas naquela rádio, no entender da direção daquela rádio. Eu acho isso muito grave, isso é uma censura aos jornalistas e, lamentavelmente, até agora não vi nenhum posicionamento do Sindicato dos Jornalistas. A minha solidariedade com o jovem Agostinho Caiola por este facto. Muito obrigada. Obrigada aos senhores por terem estado connosco em mais uma edição da revista Zimpo. E deste modo concluímos esta edição da revista Zimpo. Fazemos agora mais um intervalo neste jornal. Volte connosco em poucos minutos.